Boa noite, Rogério. Um jogo de dois tempos distintos. No primeiro tempo, onde o Bahia acabou errando muitos passes, errando o posicionamento. No segundo tempo, onde o Bahia foi, pelo menos o Bahia que a gente conhece, que a gente espera, e fez um bom jogo, poderia ter empatado. Como você qualifica esse jogo de hoje, nesta quarta-feira à noite aqui no Chile? Eu acho que boa noite, na sua pergunta, você praticamente resume. Um primeiro tempo desastroso para a gente, não conseguimos. Desde o começo, já no primeiro arremesso lateral, já nos complicamos. No segundo arremesso lateral, a equipe do Higgins poderia ter feito até mais do que um gol na primeira etapa. Tivemos que fazer uma mudança cedo para tentar ter um controle um pouco maior do jogo. Pelo fato de ter saído atrás logo no começo da partida, precisávamos ter controle de jogo. Eu acho que é um dia que muitas peças não jogaram bem, individualmente, tecnicamente não foi bem. Melhoramos no segundo tempo, conseguimos daí ter controle de jogo, posse de bola, não conseguimos ser efetivos, né? Tivemos também poucas oportunidades de gol, mas é um 1-0 que em Copa Libertadores acontece bastante e que nós temos que estar preparados para reverter, e contamos muito com o apoio do nosso torcedor e temos que fazer um jogo bem superior, bem melhor ao que foi no dia de hoje, fora de casa, para conseguir essa vaga. Mas temos total convicção e confiança que nós conseguiremos no próximo meio de semana reverter esse placar de hoje. Rogério, boa noite. Você falou agora há pouco sobre o gol ter feito você fazer a substituição. O número... Sobre o que, desculpa? O gol que a gente tomou fazer você fazer a substituição. O número 24, o Gonzalez que fez o gol, ele jogou muito aberto na ponta e que em alguns momentos impedia até o Luciano Juba de subir, porque acabava ficando muito exposto o lado esquerdo do time do Bahia. Além do gol sofrido, essa substituição que você fez com a entrada do Caio Alexandre foi também para tentar de alguma forma ajustar e fazer com que esse número 24 descesse um pouco mais e deixasse um pouco mais tranquila a situação do Bahia? Na verdade, o Kiki recebeu muitas bolas sozinho, porque ele se incumbia de acompanhar muitas vezes o Juba e depois o Santi marcar, né? Então, quando nós resolvemos colocar o Caio, trabalhar junto com o Nico, com o Jean, com o William descendo, e aí o Kiki sendo praticamente um segundo atacante entre lateral e zagueiro, tinha espaço para o Juba receber essa bola e aí ter mais um jogador nesse 2 contra 1, tentar fazer com o Kiki. No primeiro tempo, no resto do primeiro tempo, amenizou, porque nós estávamos sofrendo bastante sem a bola. Nós começamos a ter um pouco mais a bola, melhorou bastante no segundo tempo, né? O Juba chegou, algumas jogadas pelo fundo, fizemos algumas tramas, especialmente pelo lado esquerdo, né? A maioria das chances nossas foram de bolas jogadas do lado esquerdo para dentro da área, inclusive aquela do Jean, que eu acho que deve ter sido a melhor oportunidade que nós tivemos. Mas principalmente para dar uma qualidade maior nesse meio campo, ter mais Caio, mais William, depois colocamos o Everaldo para virar esse 9 centralizado e fazer o William jogar como um meia nessa função, Jean Lucas. Mas eu repito, hoje uma atuação, principalmente no primeiro tempo, assim, talvez o único jogador que jogou próximo ao que sempre joga foi o Nico, que jogou dentro de uma média. De resto, nós todos hoje fomos abaixo do nosso padrão. Mas o Juba deu uma largura que foi interessante, porque nós não vencemos muito duelos hoje, nem com o Ademir, nem com o Kiki. O Juba foi interessante para pesar essa última linha deles com mais 2 jogadores. Infelizmente, na prática, não surtiu muito efeito. Mas dentro do primeiro tempo que nós fizemos, a situação ainda não é das piores pelo primeiro tempo ruim que a gente fez. Boa noite, Rogério. Em 25 era um Bahia que dominava muito os adversários na posse de bola. E em 26, é o começo de temporada, mas é um 26 que é um Bahia que erra muitos passes. Eu queria que você falasse a respeito disso. O que é que tem acontecido com esses atletas que quando você espera esse jogo mais cadenciado, acabam errando passes bobos no meio campo ou até mesmo na defesa? Bom, eram times distintos, era muito mais vistoso, logicamente, jogar com o time de 2025, muito mais prazeroso, eu gosto muito. Mas era um time que vinha jogar fora de casa, acabava sofrendo gols e Caio estava no momento fisicamente no ideal, hoje não se encontra tanto nesse momento. Hoje Jean Lucas também caiu um pouquinho de produção, hoje não tivemos o Everton, enfim, eu acho que faltou um pouquinho mudou um pouquinho na qualidade técnica o jogo na parte de conjunto mesmo, né? Ora o Cauli entrando para vir baixar fora para dentro para fazer um quarto homem. Então nós temos que solucionar. É um time que não joga mais tanto com a posse de bola, apesar de ter sido dominante no jogo no dia de hoje. Mas eu acho que temos que logicamente tentar. Caio depois da lesão voltou um pouquinho abaixo. A ausência do Everton pesa bastante.
O Jean hoje não performou como normalmente ele performa. E hoje nós não tivemos as vantagens no 1 contra 1 pelo lado. Esse foi o principal. Acho que nós não ganhamos uma bola de 1 contra 1 do lado. Não tivemos um drible, uma jogada individual que nos levasse a uma condição de finalizar gol. Então nós temos que voltar, rever o jogo, analisar o que pode ser feito para que a gente tenha mais alternativas. Já tem a alternativa que é a volta do Everton, né? Mas recuperar esses jogadores e fazer o jogo de volta, que eu acho que nós temos totais condições de fazer um grande jogo e reverter o resultado ruim do dia de hoje. E o futebol também ruim jogado no dia de hoje. Você citou às vezes a ausência do Everton e o torcedor, ele até por conta da idade do Everton já fala de substituto, de tipo, quando não tiver o Everton, quem seria esse cara? Hoje você optou pelo Eric, mas pensou em algum momento optar pelo Nestor, de ter uma característica de ser essa mente pensante no meio campo? Eu tinha 4 opções, era Eric, era Caio, era Nestor e o David Martins. Né? Eram esses 4 jogadores que tinha para a função, cada um tem uma característica de jogo, né? O gol cedo muda muito a nossa concepção, porque para mim era muito para bola, Ademir, Eric atacar o espaço, bola em Kiki para Jean Lucas atacar espaço e depois vir já com Juba por trás, no lado do Kiki, o Juba vindo por trás, no lado do Ademir, o Nico já encostando muito mais e o Eric atacando esse espaço. Como nós saímos com o gol cedo, eles baixaram um pouco mais linhas, né? E dificultou para a gente, e aí nós precisávamos de alguém de mais construção. Eu pensei muito no Caio, mas o Caio não treinou um dia comigo nessa função, treinou no dia de ontem nessa função. Eu achei um pouco arriscado começar com ele o jogo. Começamos com o Eric, e a hora que o Eric saiu, poderia ter saído também qualquer um outro jogador. Não foi uma parte nem técnica do jogo. O jogo pedia alguém que desse um pouco mais de controle para que essa bola não fosse bater na frente e voltar, e que a gente tivesse chance de girar essa bola e começar a fazer tabelas por dentro para chegar ao gol adversário. Essa foi a opção do Caio. O Eric sai, poderia ter sido o Jean Lucas, poderia ter sido qualquer outro jogador, porque o time vinha muito mal no começo do jogo. Hoje você teve o Gabriel Xavier de titular, você acabou perdendo o David Duarte também, o Canu, nos últimos 2 jogos, e a gente sabe da importância do David Duarte nesse jogo construído. Sim. E hoje o Gabriel não foi tão bem nesse sentido. O tamanho desse desfalque e como tentar ajustar, tendo só o Gabriel e o Mingo nesse sentido, Rogério? Bom, eu acho que nós temos que dar confiança pro Gabriel. Hoje foi um jogo contra um 9 difícil de marcar mesmo, um jogo aéreo alto, forte, com muito bom jogo aéreo. E eles usaram muito isso, porque toda vez que nós pressionávamos, eles faziam essa bola longa no 9, o problema não foi não ganhar na primeira bola, o problema foi perder quase todas as segundas bolas. Então nós não conseguimos aproximar os 2 8s para 5 e os 2 8s do Gabriel. Quando ele perdia essa bola, ou mesmo quando ele ganhava, dava o rebote, nós perdíamos a segunda bola. E eles devem usar muito disso no jogo da volta também. Então nós temos que ter uma aproximação maior para ganhar essa segunda bola, botar essa segunda bola no chão e jogar. Agora, ele marcou um jogador chato, um jogador difícil de ser marcado. Logicamente não fez talvez um grande jogo, mas é ele que vai jogar no próximo jogo, é a mesma zaga que vai jogar. Hoje foi um dia difícil, um dia não tão bom, e eu tenho certeza que vão se recuperar dentro do campo de jogo na quarta-feira. Além do que, sobre a posse, sobre construção, nós tínhamos normalmente David e Gilberto, 2 jogadores que constroem melhor. E hoje o Romano jogou, um jogador que em tese marca melhor, também hoje rendeu abaixo do que normalmente rende. Então um dia onde 8, 9, 10 jogadores jogam abaixo do que a gente espera, infelizmente, apesar de ser um mata-mata, você está sujeito a ter um resultado ruim. O que nós precisamos é ter uma média do time que jogue do que ele normalmente joga dentro da Fonte Nova, em especial, para a gente conseguir vencer esse jogo. E eu tenho confiança e acredito muito na força da nossa torcida para criar a atmosfera necessária para esse jogo de volta.